O Rio Negro sempre avisou. Para os ribeirinhos, quando o silêncio chega cedo demais, ninguém sai para a água. Jonas sabia disso. Cresceu aprendendo a ler o rio, mas, pressionado pela falta de peixe e pelo orgulho ferido, decidiu ignorar o aviso. Naquela noite, em meio à escuridão absoluta, algo passou sob sua canoa. Não apareceu, não atacou, apenas mostrou presença. Jonas voltou vivo, mas transformado. Entendeu que o rio não se domina, se respeita. Anos depois, um jovem desafiou a mesma regra e nunca voltou. O rio devolveu a canoa, não o pescador. Desde então, ninguém questiona, porque no Rio Negro, o silêncio não é ausência, é escolha. O Rio Negro nunca foi apenas um rio. Para quem vive às suas margens, ele é estrada, sustento, espelho e sentença. Suas águas escuras não refletem o céu como outros rios fazem. Elas absorvem a luz, engolem o brilho, guardam silêncio e devolvem apenas o que querem. Naquela noite, o Rio Negro estava quieto demais. O tipo de silêncio que não acontece por acaso. Não havia vento suficiente para balançar as copas das árvores altas da margem, nem insetos cortando o ar com seus sons contínuos. Até os sapos pareciam ter recuado. O silêncio não era ausência de vida, era expectativa. E todos na comunidade sabiam o que aquilo significava. Ninguém sai para o rio à noite quando o silêncio desce antes da lua. Essa era a regra. Não estava escrita em lugar algum. Não havia placa nem aviso oficial, mas era repetida desde que os mais velhos conseguiam se lembrar. Uma regra passada em histórias interrompidas, em olhares demorados, em pausas longas antes de alguém dizer, não vá. Não vinha de medo infantil, vinha de observação, de gente que viveu o suficiente para entender que o rio não ameaça, ele avisa. Mas Jonas decidiu sair. Jonas era pescador desde menino. Aprendera a remar antes de aprender a escrever o próprio nome. O pai dizia que ele tinha ouvido bom para o rio. Conseguia sentir mudança de corrente antes mesmo da água mostrar. Sabia quando o peixe se escondia pelo cheiro do ar. Sabia quando era hora de voltar mesmo com a canoa vazia. Sempre soube, até começar a achar que sabia demais. Nos últimos meses, a pesca tinha piorado. As redes voltavam leves, quase ofensivas de tão vazias. Não era só com ele, mas Jonas sentia que, de algum jeito, a cobrança caía mais forte sobre seus ombros. Talvez porque sempre tivesse se colocado como referência. Talvez porque falasse demais quando era mais novo. No barracão da comunidade, os olhares já não eram os mesmos. Havia respeito, sim, mas misturado com dúvida. Comentários baixos surgiam quando ele passava. Não de deboche, de expectativa frustrada. Além disso, havia o dinheiro. Um filho pequeno crescendo muito rápido demais. Uma mulher cansada de ouvir que o rio vai virar. Jonas não falava disso, mas carregava o peso em silêncio. O silêncio às vezes pesa mais que a água. Naquela tarde, quando um dos mais velhos comentou que o rio estava fechado, Jonas ouviu e ignorou. O homem não levantou a voz. Não ameaçou. Apenas disse olhando para a água escura. Hoje não é noite de ir. Jonas respondeu com um meio sorriso. Disse que o rio sempre esteve ali. Que silêncio não enche barriga. Que coragem também é respeito. Ele acreditava nisso. O que Jonas não percebeu é que naquela frase ele misturou duas coisas que o rio nunca aceita misturadas: coragem e orgulho. Quando o sol começou a desaparecer atrás da mata fechada, Jonas empurrou a canoa para a água. A madeira deslizou sem ruído, como se o rio acheitasse, mas não aprovasse. Enquanto remava, o céu escurecia rápido demais. As águas negras pareciam ainda mais espessas, quase sólidas. Cada remada produzia um som curto, abafado, como se o rio não quisesse ser perturbado. Jonas sentiu o primeiro sinal ali. Um arrepio subiu pelas costas sem causa clara. Ele diminuiu o ritmo, ouviu seu coração batendo alto demais para uma noite tão silenciosa. Pensou em voltar, mas seguiu.
O Rio Negro à noite não é como outros rios. A escuridão não cai do céu. Ela sobe da água. Primeiro engole as margens, depois as árvores. Por fim, o próprio céu parece desaparecer. Em pouco tempo resta apenas a sensação de flutuar num espaço sem bordas. Jonas lançou a rede. Nada. Nem o toque leve de peixe pequeno, nem movimento, nem bolha. Lançou outra vez. Nada. O silêncio começou a incomodar de verdade. Não havia insetos, não havia aves noturnas. Era como se o rio inteiro tivesse prendido a respiração. Foi então que ele ouviu o som. No início pensou que fosse tronco submerso batendo na canoa, algo comum. Mas o som voltou. Um arrasto lento, grave, profundo. Não cortava a água como peixe. Deslizava. Jonas parou de remar. O som continuou por alguns segundos e cessou. O silêncio voltou mais pesado. Ele pensou nos avisos. Pensou no velho da comunidade dizendo que o rio fecha quando algo está passando. Mas o orgulho falou mais alto. Ele não tinha pescado nada. Voltar agora seria admitir que havia errado. Jonas lançou a rede mais uma vez. Foi quando sentiu o toque na canoa. Não foi impacto, foi pressão. Como se algo grande tivesse encostado, avaliando peso, presença. A água começou a se mover sem ondas visíveis. A canoa girou devagar, sem que ele remasse. Jonas sentiu o estômago afundar. Aquilo não era corrente, era algo se movendo em círculo. Ele tentou acender a lanterna. A luz piscou fraca, engolida pela escuridão, e morreu. O som voltou, mais próximo. Um deslocamento pesado, lento demais para ser peixe, silencioso demais para ser tronco. Jonas ressoou uma reza que não fazia desde criança. A canoa parou de girar. O rio ficou imóvel. E então, atrás dele, a água se elevou levemente. Não o suficiente para mostrar forma, apenas o bastante para indicar volume, presença, algo dimensão demais para aquele trecho do rio. Jonas não viu nada, mas sentiu. Sentiu como se estivesse sendo observado não por olhos, mas por atenção. Como se aquela coisa soubesse exatamente por que ele estava ali, e soubesse que ele havia ignorado o aviso. A canoa começou a se mover sozinha, sendo empurrada devagar em direção ao centro do rio. Jonas tentou remar. O remo entrou na água, mas parecia encontrar resistência demais, como se o rio tivesse engrossado. Cada puxada exigia esforço dobrado e não produzia avanço algum. A canoa continuava seguindo, lenta e obediente, um caminho que ele não escolhera. O som grave voltou. Não vinha de um ponto específico, parecia atravessar a água inteira, vibrando por dentro do casco, subindo pelas pernas de Jonas, batendo no peito como um segundo coração. Não era um som de ameaça, era constância, presença contínua. Jonas sentiu vontade de gritar, mas algo o impediu. Não foi força, foi intuição, um entendimento súbito de que barulho demais não era bem-vindo ali. O rio não queria reação, queria atenção. A escuridão ao redor parecia ainda mais fechada. Jonas não conseguia distinguir céu de água. Tudo era o mesmo tom profundo, espesso. Ele se deu conta de que havia perdido qualquer noção de margem. Se estivesse sendo levado para longe, não teria como saber. A pressão sob a canoa mudou de lugar. Não empurrava mais, agora a acompanhava. Mantinha-se logo abaixo, como se escoltasse. Jonas começou a lembrar das histórias que ouvira a vida inteira e sempre fingira não levar tão a sério. Falavam de coisas antigas, anteriores às comunidades, anteriores às canoas com motor. Coisas que não precisavam aparecer para existir. Entidades que não caçavam pessoas, mas corrigiam excessos. Não puniam por maldade, mas por desequilíbrio. Diziam que o Rio Negro não aceita a afronta direta, que ele não reage à ignorância, reage à arrogância. Jonas sentiu vergonha. Não aquela vergonha social, de errar diante dos outros, mas uma vergonha íntima, profunda, de perceber que tinha confundido necessidade com desafio,
que tinha usado o rio como prova de algo que só existia dentro dele. A canoa parou. O silêncio voltou de forma tão absoluta que Jonas chegou a ouvir o próprio sangue nos ouvidos. A água sob ele parecia imóvel demais para ser natural. Nem mesmo o leve balanço existia. Então o som mudou. Agora era mais grave, mais baixo, quase imperceptível. Um tipo de vibração que não entrava pelos ouvidos, mas pelo corpo inteiro. Jonas sentiu os dentes pressionarem uns contra os outros sem querer. A água atrás da canoa se moveu. Não houve onda, houve deslocamento. Algo grande se reposicionando com cuidado, como quem evita chamar a atenção, mesmo sabendo que já foi percebido. Jonas sentiu vontade de virar o corpo, olhar, mas não conseguiu. O medo não o paralisava. O que o impedia era outra coisa. Um instinto antigo, animal, dizendo que olhar não era permitido. Algumas presenças não querem ser vistas, querem ser sentidas. O tempo ali deixou de existir. Podiam ter sido segundos ou horas, Jonas não saberia dizer. O corpo começou a doer em lugares estranhos, como se estivesse ficando muito tempo na mesma posição, mas sem cansaço comum. Era uma dor diferente, profunda, silenciosa. Então, sem aviso, a pressão sobre a canoa cessou. O som grave foi diminuindo aos poucos, como se afastasse em profundidade, não em distância. A água voltou a se mover. Um inseto cantou, outro respondeu. O rio respirou de novo. Jonas puxou o ar com força, como alguém que volta à superfície depois de mergulho longo demais. As mãos tremiam, o corpo inteiro parecia mais pesado. Ele não esperou outro sinal. Remou. Remou com desespero contido, sem olhar para trás, sem acender luz, sem chamar atenção. Cada metro avançado parecia concedido, não conquistado, como se o rio permitisse a retirada, mas não esquecesse. Quando finalmente sentiu o fundo raso tocar o casco, Jonas quase caiu da canoa. Pisou na lama, escorregou, ajoelhou na margem e ficou ali, respirando com dificuldade, o rosto colado à terra úmida. A floresta observava em silêncio. Jonas vomitou água, bile e medo. O corpo tremia como se estivesse febril. Ele não chorou, não gritou, apenas ficou ali, pequeno demais para qualquer reação maior. Quando conseguiu se levantar, empurrou a canoa para fora da água e a virou, como se quisesse impedir que ela voltasse sozinha para o rio. Na manhã seguinte, a comunidade percebeu. Não precisou Jonas contar nada. O jeito de andar, o olhar baixo, o silêncio espesso, tudo nele denunciava que algo tinha acontecido. Alguns perguntaram se ele tinha pescado. Ele balançou a cabeça. Outros perguntaram se tinha visto corrente estranha, tronco, animal grande. Jonas respondeu apenas: "O rio falou." Os mais velhos entenderam. Ninguém pediu detalhes, ninguém exigiu explicação. Porque quem vive tempo suficiente à beira daquele rio aprende a reconhecer quando alguém foi advertido. Nos dias seguintes, Jonas não saiu mais para pescar à noite. Depois começou a evitar certos trechos mesmo de dia. Em alguns pontos do rio, sentia o mesmo arrepio, a mesma densidade no ar. Sempre voltava. O filho percebeu. Perguntou por que agora eles voltavam mais cedo, por que o pai ficava tanto tempo parado observando a água sem lançar a rede. Jonas respondeu com poucas palavras: "Porque o rio também olha." Meses se passaram. A pesca melhorou um pouco para a comunidade, mas Jonas nunca voltou a ser o mesmo. Ele falava menos, ouvia mais. Quando alguém sugeria sair em noite estranha, ele não discutia, apenas dizia: "Não é noite de ir." Alguns riam, outros respeitavam. Jonas não insistia, porque ele sabe que insistência demais também é forma de orgulho. Em noites muito silenciosas, Jonas acordava suado com a sensação de que algo ainda o observava, não com raiva, com lembrança, como se o rio mantivesse registro. Anos depois, um forasteiro chegou à comunidade. Um homem de fala técnica, equipamentos caros, interessado em mapear o fundo do rio.
Falava de sonar, de anomalias, de formações incomuns. Jonas ouviu tudo em silêncio. Quando o homem perguntou se alguém já tinha percebido algo estranho naquela região, Jonas apenas respondeu: "O estranho é achar que tudo precisa aparecer." O homem riu, anotou algo, seguiu viagem. Nunca voltou. Hoje, quando o silêncio desce muito cedo sobre o Rio Negro, ninguém sai, não por medo, por entendimento. E Jonas sabe que aquela noite não foi castigo, foi aviso. O rio não o puniu, o rio o colocou no lugar certo. E isso foi suficiente. Depois daquela noite, Jonas passou a perceber coisas que antes ignorava. Não eram mudanças grandes, eram detalhes. O jeito como o rio escurecia mais rápido em certos trechos, o silêncio que se formava em pontos específicos, sempre nos mesmos horários. A ausência de peixes onde antes havia abundância, como se o rio tivesse zonas de atenção. Ele nunca falou isso em voz alta, mas passou a evitar esses lugares. A comunidade notou. Alguns diziam que Jonas tinha ficado sensível demais. Outros afirmavam que ele agora enxergava o que sempre esteve ali. Os mais velhos não diziam nada, apenas observavam, como quem reconhece alguém que voltou diferente de um encontro que não deveria ter acontecido. Com o tempo, começaram a surgir histórias. Um pescador mais jovem contou que certa madrugada sentiu a canoa ser puxada de lado sem vento nem corrente. Outro falou de um som grave ouvido apenas uma vez, profundo demais para ser eco. Um terceiro jurava que, em noite de lua nova, viu a água se mover contra o fluxo normal. Nada disso virou alarde. No Rio Negro, histórias assim não são novidade. O que mudou foi a frequência e o padrão. Sempre à noite, sempre em silêncio demais, sempre depois de algum aviso ignorado. Jonas ouvia tudo em silêncio. Ele sabia que não era coincidência. Com o passar dos anos, Jonas deixou de ser apenas pescador. Tornou-se referência, não pelo número de peixes que trazia, mas pela leitura do rio. Quando alguém perguntava se era boa noite para sair, Jonas não respondia de imediato. Observava a água, o vento, os insetos, o próprio corpo. Às vezes dizia sim, às vezes não. E quando dizia não, ninguém insistia, porque havia algo no olhar dele que não pedia confiança, exigia respeito. O filho cresceu ouvindo essas histórias. Diferente de Jonas, que aprendera com ordens e exemplos duros, o menino aprendia com silêncio. Jonas o levava até a margem e ficava ali parado, observando. "Escuta", dizia. "Escutar o quê?" o menino perguntava. "O que não está fazendo barulho." Essa era a nova lição. Jonas nunca descreveu o que sentiu naquela noite. Nunca falou da pressão sobre a canoa. Nunca falou da presença sem forma. Mas deixou claro que havia limites e que atravessá-los não traz glória, traz correção. Certo ano, durante uma cheia inumum, o rio avançou mais do que o esperado, engoliu áreas de plantio, derrubou barracos mais próximos da margem. Alguns viram nisso um sinal de fúria. Jonas discordou. O rio não invade, a gente é que chega perto demais. Pouco depois, um grupo de pesquisadores voltou à região. Equipamentos mais modernos, mapas mais precisos, falavam de estruturas estranhas no fundo, de variações abruptas de profundidade, de áreas onde o sonar não devolvia resposta. Jonas acompanhou uma das conversas de longe. Quando perguntaram se alguém da comunidade já tinha ido àquele ponto específico do rio, Jonas respondeu: "Quem foi, não voltou do mesmo jeito." Os pesquisadores riram, educados, anotaram, seguiram. Alguns dias depois, um dos barcos deles voltou avariado. Não afundado, não destruído, apenas deslocado, como se tivesse sido movido fora do trajeto planejado, deixado num ponto seguro, mas longe demais do objetivo. Nenhum equipamento funcionou direito naquela área. Eles foram embora mais cedo do que planejavam. Jonas nunca comemorou isso, porque ele sabia, o rio não expulsa,
ele orienta. Com o tempo, Jonas passou a sentir algo diferente. Não medo, não vigilância, mas uma espécie de acordo silencioso. Desde que respeitasse os sinais, o rio o deixava em paz. A pesca voltava, o caminho se mantinha aberto. Era como se o rio tivesse aceitado o aprendizado. Mas Jonas também sabia que aquele acordo não era permanente. Era condicional, como tudo que envolve o Rio Negro. Em noites muito quietas, quando o silêncio descia cedo demais, Jonas acordava antes do primeiro canto distante. Sentava-se na beira da cama, escutava e sabia. Nessas noites, ninguém saía. E quando algum jovem perguntava o porquê, Jonas não contava história nenhuma. Ele apenas dizia: porque tem coisa passando. Alguns riam, outros sentiam um arrepio sem saber explicar. Jonas observava. Ele sabia que o rio sempre terá quem desafie, sempre terá quem confunda coragem com desrespeito, e sempre terá quem aprenda do jeito difícil. A diferença é que nem todos são devolvidos. Jonas foi, e isso para ele não era vitória, era responsabilidade. O último aviso do rio não veio em forma de medo. Veio em forma de escolha. Jonas já estava velho quando aconteceu. O corpo mais lento, as mãos marcadas pelo tempo, os olhos ainda atentos. Ele já não pescava com frequência. A canoa permanecia mais tempo virada na margem do que na água. Ainda assim, o rio continuava sendo presença diária. Jonas o observava como quem observa alguém que conhece profundamente, sem necessidade de conversa. Naquela semana, o silêncio voltou cedo demais. Era diferente dos outros, mais amplo, mais profundo. Não só a ausência de som, mas a ausência de movimento. Até o ar parecia parado. Os mais velhos notaram, os jovens também, embora não soubessem explicar o incômodo. Ninguém falou em sair, exceto um. O nome do rapaz era Lucas. Tinha pouco mais de 20 anos, força no braço e pressa no peito. Cresceu ouvindo as histórias de Jonas, mas sempre as ouviu como lenda, coisa de outro tempo, de gente que tinha medo demais do que não entendia. Lucas acreditava em técnica, em motor, em rede boa, em coragem. Naquela tarde, anunciou que sairia à noite. Disse que precisava provar algo, que o rio não escolhe quem passa, que o medo estava atrasando a vida da comunidade. Falou alto, falou com convicção, falou com arrogância disfarçada de certeza. Jonas ouviu tudo em silêncio. Quando o sol começou a descer, Jonas se aproximou do rapaz. Não gritou, não impôs. Apenas colocou a mão no casco da canoa e disse: "Hoje não." Lucas riu. O senhor sempre diz isso. Jonas olhou para a água escura. "Hoje eu sei." Lucas empurrou a canoa mesmo assim. Jonas poderia ter insistido, poderia ter contado tudo, poderia ter descrito o som, a pressão, a presença, mas sabia que algumas lições não atravessam palavras, só atravessam experiência. Ainda assim, havia uma escolha a fazer. Jonas voltou para casa, sentou-se, esperou. A noite caiu rápido demais. O silêncio tomou conta da margem como uma espessa sombra. Nenhum inseto, nenhuma ave, nenhum sinal distante. Era o mesmo silêncio daquela noite, tantos anos antes. Jonas fechou os olhos. Ele sabia que o rio estava fechado. Horas se passaram. Nenhuma canoa voltou. A comunidade começou a se inquietar. Chamaram Jonas. Perguntaram se ele achava que algo tinha acontecido. Jonas respondeu apenas: "O rio está falando." Alguns homens decidiram sair em grupo, com motor forte, lanternas, rádio. Jonas não foi. Disse: "Agora não adianta. Agora é esperar." Foi de madrugada que ouviram o som. Não vinha de perto, não vinha de longe. Parecia vir de dentro da água. Um som grave, contínuo, profundo demais para eco. As pessoas se entreolharam. Ninguém ousou avançar. Quando o silêncio voltou, alguém apontou para a margem oposta. A canoa de Lucas estava lá, inteira, virada, sem marcas de impacto, sem redes rasgadas, sem sinal de luta. Lucas nunca foi encontrado. O rio devolveu a canoa, não devolveu o pescador.
A comunidade entrou em luto silencioso. Não houve gritos, não houve revolta, apenas entendimento pesado. Os mais velhos disseram que o rio havia feito escolha diferente daquela noite. Jonas não chorou em público, mas naquela madrugada ele voltou à margem sozinho. Sentou-se no mesmo ponto onde anos antes tinha caído de joelhos depois de ser devolvido. O rio estava imóvel. Jonas falou pela primeira vez em voz alta, não para as pessoas, mas para a água. Eu ouvi. O silêncio permaneceu, mas pela primeira vez em muitos anos, Jonas não sentiu peso, não sentiu vigilância, sentiu encerramento. Na manhã seguinte, Jonas tomou uma decisão. Ele empurrou sua canoa para a água uma última vez. Não para pescar, não para provar nada, apenas para atravessar um pequeno trecho do rio em plena luz do dia até um ponto raso. Ali, ele virou a canoa. Deixou-a ali. A última pesca de Jonas tinha sido aquela noite distante, quando o rio o advertiu. Tudo depois disso tinha sido aprendizado, não captura. A canoa permaneceria ali como lembrança, não de medo, de limite. Com o tempo, a madeira apodreceu, a margem mudou, a canoa desapareceu na paisagem, mas a regra permaneceu. Quando o silêncio desce cedo demais sobre o Rio Negro, ninguém sai, e quem pergunta o porquê recebe sempre a mesma resposta, dita em voz baixa, sem dramatização. Porque o rio escolhe. E o Rio Negro continua ali, escuro, profundo, antigo, guardando o que decide devolver e ficando com o que nunca deveria ter sido levado. O tempo passou como sempre passa nas margens do Rio Negro, sem pressa e sem explicação. A ausência de Lucas deixou uma marca silenciosa na comunidade. Não havia corpo para enterrar, não havia ponto exato para chorar. O luto se espalhou como a neblina da madrugada, ocupando tudo sem ser visto. As pessoas continuaram vivendo, pescando, criando filhos, mas algo havia se ajustado por dentro. Ninguém mais questionava a regra. Quando o silêncio descia cedo demais, as canoas permaneciam viradas na margem, motores não eram ligados, redes ficavam secando no varal. E ninguém precisava anunciar nada, bastava olhar o rio. Jonas envelheceu rápido depois daquela noite. Não de doença, não de tristeza explícita, mas de compreensão. Existe um tipo de envelhecimento que não enruga a pele, apenas aprofunda o olhar. Jonas falava pouco, caminhava devagar, mas parecia sempre saber onde pisar. Algumas noites ele ainda acordava antes do amanhecer. Saía de casa, sentava-se na beira da margem e observava a água escura, imóvel. Não esperava a resposta, apenas permanecia. Ele nunca sentiu culpa pela escolha de Lucas. Sabia que não cabia a ele decidir pelo outro, mas carregava responsabilidade. A responsabilidade de manter viva a leitura do rio, não como lenda, mas como convivência. Com o tempo, a história passou a ser contada de outra forma. Já não falavam apenas do jovem que desapareceu, mas do padrão, do aviso, do silêncio que precede. As crianças cresceram ouvindo não um conto de medo, mas uma orientação. O rio fala primeiro. Jonas tornou-se parte da paisagem, não como líder formal, mas como referência silenciosa. Quando visitantes chegavam com perguntas demais, equipamentos demais, planos demais, alguém sempre dizia: "Fala com Jonas." E Jonas respondia sempre do mesmo jeito, olhando mais para a água do que para a pessoa. O rio não gosta de pressa. Alguns entendiam, outros riam. Esses últimos nunca ficavam muito tempo. Anos depois, quando Jonas já caminhava apoiado num bastão de madeira escura, uma cheia diferente voltou a acontecer. Não violenta, não destrutiva, apenas ampla. O rio avançou, tomou espaço, redefiniu margens. Alguns mais jovens sugeriram construir mais perto da água, aproveitar o recuo futuro. Jonas ouviu e balançou a cabeça. "O rio sempre volta", disse. "A gente é que esquece." Naquela noite,
Jonas não dormiu. Sentiu o mesmo silêncio antigo. Não o silêncio de ameaça, o silêncio de encerramento, como se algo estivesse sendo concluído. Ao amanhecer, ele pediu para o filho levá-lo até a margem. Sentou-se onde sempre se sentava. Olhou a água escura por muito tempo. O filho ficou em silêncio ao lado dele. "Pai", começou a dizer. Jonas levantou a mão. "Escuta." O filho fechou os olhos e então percebeu. Não havia som algum, nem insetos, nem vento, nem corrente. Jonas sorriu. É assim que começa, e é assim que termina. Pouco depois, Jonas se foi. Não no rio, não na água, mas em casa, em paz, durante o sono, como quem encerra uma travessia longa demais. A comunidade fez o que sempre faz quando alguém que entende o rio parte. Ficou em silêncio. Na noite seguinte, ninguém saiu, e o Rio Negro permaneceu imóvel, escuro, profundo, como sempre esteve. Hoje, quando alguém pergunta por que ninguém sai em certas noites, a resposta é simples, dita sem dramatização, quase como fato natural. Porque o rio escolhe. E quem vive ali aprende cedo que isso não é ameaça, é convivência. O rio não quer tudo, quer apenas o que insiste em não ouvir. E assim, o Rio Negro segue correndo, absorvendo a luz, guardando histórias que não precisam ser contadas para continuar existindo. Porque algumas presenças não emergem, algumas lições não se repetem, e algumas últimas pescas acontecem muito antes da última rede lançada.